Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez nesta semana para os subsídios da lição de número 12, que será ensinada no próximo domingo, dia 22 de dezembro, em milhares de classes das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. Essas lições foram comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. E o tema deste domingo é como se segue: o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Antes de entrar na apresentação dos subsídios, apenas uma observação. Eu estou em fase de convalescença, sofri uma queda no dia 2 de dezembro, quando retornava de uma viagem a Macaé, chegando em casa, nas escadas que dão acesso à nossa casa, e passei 3 dias hospitalizado e agora estou em casa já nesse processo de convalescença, vencendo um dia de cada vez, mas já num quadro bem melhor do que aquele em que eu estava quando sofri a queda e fui hospitalizado. Agradeço as orações e quero continuar com o seu apoio nas orações e na intercessão diante de Deus para que possamos voltar às plenas condições físicas para continuar a gravar os nossos vídeos e também para atender os nossos compromissos. Minha agenda de fim de ano foi suspensa e eu só devo retornar no mês de janeiro, quando estiver já no pleno gozo das minhas condições de saúde, isso seguindo as recomendações médicas de não fazer qualquer esforço físico. Coisas básicas, simples, são possíveis de ser feitas, mas outras que exigem dispêndio de força física, essas estão suprimidas por recomendação médica. Essa observação se faz necessária para que todos possam ficar cientes e também orar em nosso favor. Aquela observação básica de todos os vídeos, também eu gostaria de lembrá-la. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e também comente. Isso faz com que você interaja conosco e esses 3 gestos, comentar, inscrever-se e ativar o sininho, mostra que o vídeo tem conteúdo, mostra que o vídeo tem aceitação e a própria plataforma se encarrega de entregar o vídeo para outras pessoas que ainda não foram alcançadas. Por isso é importante você inscrever-se, por isso é importante você ativar o sininho, por isso é importante você deixar o seu comentário e por isso é importante também você dar o seu like, curtir. Simplesmente dar um toque no seu dedo, no seu smartphone e curtir, porque quanto mais curtidas, mais o vídeo tem tráfego na plataforma. Ditas essas palavras iniciais, a nossa lição de hoje, como eu já disse, ela trata do amor de Deus, aliás, do amor a Deus e do amor ao próximo. O comentarista usou como texto de referência Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 28, e nessa passagem nós temos o diálogo entre Jesus e o jovem rico que se aproxima do mestre e lhe pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor então lhe pergunta: o que está escrito na lei? De que forma você lê a lei? Claro que aqui o Senhor fala da lei de forma absoluta, incluindo os 10 mandamentos que estudamos até a lição passada. E a resposta que o jovem dá
é exatamente essa que está no verso de número 27. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a resposta do jovem. E o próprio Senhor, em outras passagens, está registrado que ele diz que todos os mandamentos se resumem nesses dois: no amor a Deus e no amor ao próximo. Eu gostaria de considerar aqui, como subsídio, algumas coisas. Primeiro, é que a expressão resume não significa que os mandamentos estão abolidos, principalmente os 10 mandamentos, que são mandamentos morais e que são válidos para todas as épocas, para todas as pessoas, em todos os lugares. São mandamentos absolutos, são mandamentos universais. Eles não estão de forma alguma abolidos, quando Jesus diz que esses mandamentos se resumem nesses dois. A palavra resumo, ela traz uma outra conotação, não de substituição, mas ela quer dizer, nessa passagem e nas outras passagens que Jesus menciona que os mandamentos se resumem nesses dois, essa palavra conota a ideia de que todos os outros mandamentos são dependentes desses dois mandamentos. Se você ama a Deus sobre todas as demais coisas, e se você ama ao seu próximo, você estará em condições de cumprir os 10 mandamentos da forma como estudados até a lição passada. Porque se você ama a Deus sobre qualquer coisa, ou segundo a própria resposta do jovem, quando ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, é um amor incondicional, é uma entrega completa, plena, total, devotada a Deus. Se você ama a Deus, eu já disse isso aqui outras vezes, não me custa repetir, você será um melhor marido, você será um melhor pai, você será um melhor filho, você será um melhor pastor, você será um melhor profissional, você será um melhor ser social, ou seja, a sua sociabilidade será muito mais efetiva, dinâmica e generosa, porque você age na perspectiva do amor a Deus. Por isso, o mandamento se mostra dessa forma: amarás ao Senhor teu Deus. Foi a resposta do jovem. Entrega plena, entrega total. E a partir do momento que a sua perspectiva é essa, nas suas relações sociais, nas suas relações pessoais, ou seja, você vai amar o seu próximo na mesma medida do amor que você tem por Deus, porque o amor que você tem por Deus vai direcionar o seu comportamento, vai direcionar as suas atitudes, vai direcionar as suas práticas diárias, de modo que o seu relacionamento com o próximo será um relacionamento generoso, será um relacionamento de compaixão, será um relacionamento de solidariedade, será um relacionamento que procurará mostrar que você vive o amor de Deus de maneira profunda, de maneira pessoal, na inteireza do seu coração. Então esse é um ponto a ser observado. Outro ponto que eu gostaria de observar é que o jovem se reporta à lei. O jovem se reporta à lei. E na lei diz
a segunda parte, já falamos mais sobre a primeira parte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a nossa primeira referência é o amor de Deus. Aliás, a nossa primeira referência é o amor a Deus. Essa é a nossa primeira referência. A nossa segunda referência é o nosso amor pessoal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, o que você deseja para si, você desejará para o seu próximo. Porque, de maneira geral, em juízo lúcido, orientado, nenhum de nós desejará o mal para si. De forma alguma. Todos nós buscamos o nosso bem. Todos nós buscamos os nossos interesses. Todos nós buscamos satisfazer as nossas necessidades. Necessidades físicas, necessidades morais, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Então, da forma como queremos ser tratados, da forma como temos os nossos desejos legítimos, é também uma medida da lei para o nosso relacionamento com o próximo. Quem é o próximo? O comentarista usa a parábola do bom samaritano, onde Jesus responde essa questão. O próximo é aquele que necessita. O próximo é aquele que está ao alcance das nossas mãos. Foi o caso daquele cidadão que sofreu aquele assalto, descia de Jerusalém para Jericó, provavelmente percorrendo um caminho hostil, porque era um caminho evitado, dadas as hostilidades dos samaritanos contra os judeus, e ele, então, fica ferido ao meio do caminho, e aquele viajante que passa coloca-o numa pousada, paga para que os donos da pousada trate-o, cuide-o, e quando ele voltasse, então ele pagaria o que faltasse. Ou seja, o próximo daquele cidadão que viajava e que pôde estender as mãos para aquele indivíduo que sofreu o assalto, o próximo era aquele que estava ao alcance de sua mão, ao alcance de sua capacidade de exercer misericórdia, ao alcance de sua capacidade de exercer amor, ao alcance de sua capacidade de exercer um olhar compassivo. Essa é a lição que nos dá a parábola do bom samaritano e que se aplica aqui a essa segunda parte do texto de referência de Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 28. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Além do amor a Deus, que está acima, além do amor a Deus que está acima, que é o nosso referencial maior, outro dado referencial é o nosso amor próprio, o nosso amor pessoal, o zelo que temos por nós mesmos, o cuidado que temos por nós mesmos em todas as áreas da vida. Mas um outro ponto que eu gostaria de destacar é que em duas outras ocasiões o Senhor Jesus amplia esse mandamento. Ele já não põe, embora ele se reporte à lei, ele concorde com o jovem, e em passagens que já estão aqui inseridas no próprio comentário, essas passagens mostram Jesus referendando o Antigo Testamento, referendando o amor ao próximo, tendo como medida o nosso amor pessoal.
Ainda assim, em duas outras passagens, no Evangelho de João, Jesus amplia esse mandamento. Você pode anotar João capítulo 13, verso 34 e João capítulo 15 e verso 12. Nesses dois versos, Jesus diz textualmente que devemos amar o nosso próximo da mesma maneira como ele nos amou. Ou seja, ele mantém aqui a primeira referência: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele aqui mantém essa mesma referência, agora relacionada a si próprio. Amarás o teu próximo assim como eu vos amei. Assim vocês devem amar o próximo. Ou seja, a medida do amor que vocês devotam ao próximo é a medida do meu amor por vocês. E ele fala isso ressaltando um ponto que é o ponto da sua entrega. É um amor sacrificial. É interessante que em Efésios, quando Paulo se reporta ao matrimônio como um símbolo da união entre Cristo e a igreja, é interessante que nesse contexto de Efésios, capítulo 6, Paulo também usa o amor de Cristo como referencial para o amor entre um homem e uma mulher, dizendo que Jesus amou a igreja a ponto de entregar-se a si mesmo por ela, ou seja, dar a sua própria vida, um amor sacrificial. E essa é a medida que o Senhor estabelece e que ele amplia em relação ao mandamento do Antigo Testamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor ao próximo deve ser na mesma medida do amor de Cristo por nós. Amor sacrificial, é entrega sacrificial, é entrega de quem realmente entende que as suas relações pessoais, as suas interações com os seus familiares, com os seus amigos, as suas interações com a sociedade, são interações que precisam estar fundamentadas no amor que essa pessoa tem por Deus, que ela devota a Deus. É a partir disso, ou, como disse Jesus, devemos amar o nosso próximo assim como ele nos amou a nós, ao ponto de entregar-se a si mesmo em nosso lugar e já não nos fazer servos apenas, mas nos tornar seus amigos. São duas passagens em João capítulo 13, verso 34 e em João capítulo 15 e verso 12. E por último, como subsídio para esta lição, eu me reporto a Romanos capítulo 5 e verso de número 5. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia impressa, porque fica mais fácil para eu localizar e não citar o texto de memória. Romanos capítulo 5 e o verso de número 5. Deixe-me só localizar aqui a passagem. Capítulo 5 e o verso de número 5. Diz assim o texto: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como é que podemos expressar esse amor de Deus na nossa vida e tê-lo como medida para o nosso amor ao próximo? A resposta está no texto que eu li, Romanos capítulo 5 e o verso de número 5. O amor de Deus
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa tarefa é bastante interessante porque o verbo que aparece aqui no grego, está derramado, é um ato contínuo. Não é um ato, digamos, estanque, que acontece de uma vez. Mas o verbo aí dá essa ideia de linearidade, dá essa ideia de continuidade. O amor de Deus foi derramado ontem, o amor de Deus é derramado hoje e o amor de Deus será derramado amanhã, desde que fomos salvos em Cristo. A partir desse instante, pela operação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, portanto, numa ação do Espírito Santo. O texto diz aqui, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Numa ação do Espírito Santo, esse amor é derramado continuadamente em nossos corações, de modo que esse amor, o amor de Deus, pode ser a medida do nosso amor ao próximo. É interessante frisar esse ponto, porque Paulo é muito claro quando ele diz aqui no verso final, no verso 5, na parte final. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é quem drena as nossas falhas. O Espírito Santo é quem supre aquelas deficiências que temos. O Espírito Santo é quem pega aquelas falhas ou aquelas brechas que temos na nossa vida e ele vai lá e tapa esses buracos, cobre esses buracos, preenche esses buracos de tal maneira que a ação é sempre do Espírito Santo. É bom lembrar isso, não é uma ação carnal, não é uma obra da carne, não é algo praticado pela própria força. E nós mesmos não temos condição, somos raivosos, nos iramos, somos egoístas, e nós mesmos, nós só queremos muitas vezes o nosso bem e nos esquecemos de terceiros, nos esquecemos dos outros, porque essas são as obras da carne. Então, na carne, nós não temos força alguma. E às vezes, a nossa prática generosa, feita pelo braço da carne, ela é uma prática que se esgota em si mesma, porque ela não visa muito o bem do outro, mas eventualmente é também uma forma egoística de você mostrar que é generoso. E o verdadeiro crente que tem generosidade não faz questão de apregoar a sua generosidade, não faz questão de apregoar a grandeza do seu coração, porque isso é visto. Isso se torna uma coisa natural, isso se torna uma coisa transparente. Então, essa obra de derramar continuadamente o amor de Deus em nossos corações é uma obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que nesses 2 mandamentos se resumem todos os outros mandamentos que estudamos até a lição passada, os 10 mandamentos. Um coração que ama a Deus será um coração generoso, um coração que ama a Deus, procurará praticar a justiça, um coração que ama a Deus procurará praticar a generosidade, a solidariedade, o companheirismo, ou seja, o seu padrão, não é? A sua referência é o amor a Deus e o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o resumo da lição deste domingo, dia 22 de dezembro, que os nossos professores, milhares deles, estarão ensinando diante de suas classes. 22 de dezembro, lição de número 12, o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Eu gostaria de encerrar lembrando
inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e comente, interaja e, além disso, dê o seu like. A sua curtida ajuda muito no aumento do tráfego do vídeo. E até a próxima semana, quando então estaremos aqui falando sobre a última lição, apresentando, se Deus quiser, os subsídios da última lição, lição de número 13, aprendendo com os 10 mandamentos, pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Até a próxima semana, se Deus quiser.